Olá, meus amigos, muito bom dia a todos vocês. Sejam muito bem-vindos a essa meditação. Hoje, nessa quinta-feira, na 14ª semana do Tempo Comum, dia de louvor e adoração eucarística em toda a igreja. No Evangelho de hoje, a gente vai acompanhar a narrativa de São Mateus do envio por Cristo Nosso Senhor dos apóstolos, daqueles que acompanharam Nosso Senhor Jesus Cristo durante 3 anos de muito testemunho, de conhecimento da palavra, dos mistérios, do testemunho direto ali, de tudo que nos falou e fez nosso Senhor Jesus. Então, é um dia muito especial em que Jesus coloca a mesma urgência nessa missão da igreja de ser neste mundo um farol para que o homem conheça a verdade, pratique a justiça, ame o bem, de promover o bem para si e para o próximo. A gente percebe que essa urgência para com essa missão é a mesma que leva o Senhor a encher-se de compaixão no alto do monte, ao ver todos os homens como ovelhas sem pastor, ou a olhar para cada um de nós e perceber como que o pecado deteriorou a nossa natureza, a nossa fé, como prejudicou o nosso entendimento, como encurtou-nos a vida, como promoveu a morte, como que o homem, tomado pelas concupiscências, pelas paixões, pelos pecados, se destrói o próximo, destrói tudo, Como que é corrosivo o mal, que é simplesmente a ausência daquela luz, daquela verdade, que aonde toca gera, vida, gera sustento, gera alegria, edifica de fato o ser humano para a vida plena. Então, meus irmãos, a gente percebe que todas as vezes que a gente viu Jesus assim tomado de compaixão, de amor, de entendimento, de contato direto com a nossa verdade, com a nossa vida, com a nossa falha, com a nossa fraqueza, a gente percebe que Jesus tem pressa em curar. Ele não para, ele não vai descansar, ele fica lá até que todos sejam curados, até que todos sejam tocados, até que todos ouçam a palavra, até que todos decidam uma nova vida, até que todos façam seguimento. Jesus está no processo inteiro, que é definidor para a vida humana, que é definidor para o nosso coração, para abandonarmos o mal e vivermos a verdade. E agora Jesus deposita isso tudo nessa igreja nascente. Esse depósito confiante, forte, cheio de esperança, cheio de alegria. Então Jesus envia os discípulos para edificarem esse reino dos céus, para chamarem os homens ao bem que é estar ao lado de Cristo. Chamado esse que brilha como um farol até hoje, A igreja se sustentando há quase, quase 2000 anos aí, a igreja sustentando esse mesmo chamado, para os corações, para as almas. E aqui a gente percebe isso. Então, meditemos nesse sentido. Ontem mesmo eu estava pregando num grupo de oração lá da Capela São Vicente de Paulo, no Gama, e agradeço o convite de todos que me chamaram para estar lá. Eu fiquei muito feliz e lisonjeado com o convite e me deram para meditar sobre a oração sacerdotal de Cristo, que está narrada no capítulo 17 de São João, que eu até recomendo a vocês olharem, E nessa oração, é uma oração perfeita, é uma oração lindíssima. Jesus pede por nós. E cada palavra do Senhor me faziam perceber como que Ele nos ama, porque de fato o tempo inteiro Ele não pede por si, Ele não se desvia do cálice que Ele estava para tomar, Ele pede por nosso bem, para que conhecendo a verdade nós tenhamos coragem de mantê-la, de nos conduzir por ela. Jesus demonstra essa alegria para com o Pai, de que as ovelhas que o Pai deu para Ele cuidou, Ele protegeu, Ele conduziu, Ele amou, Ele direcionou. E é bonito perceber, como somos
tratados por nosso sacerdote, por nosso mestre, por nosso Senhor. É de uma maneira muito terna, muito maravilhosa. E Jesus hoje envia, esses apóstolos para edificarem esse reino. É com a mesma urgência que ele pede. É como se ele dissesse assim, para que a sede acabe, para que a fome acabe, para que o coração entenda a vontade de Deus, eu vos envio, Então ele chama os homens, a igreja aqui, para ter o mesmo sentimento que ele. Como se fosse assim, um noivo a desposar a sua noiva apresenta para ela o que ele mais ama, as delícias do seu coração, a sua intimidade tão preservada por ele até então, e pede a ela para que ela ame a mesma coisa que ele, para que ela o ajude a edificar a mesma obra que ele estava edificando durante tanto tempo. Isso é belo demais. Então rezemos pedindo ao Espírito Santo que nos faça perceber como somos amados e a permitir que tenhamos um coração pressuroso como o de Cristo para amar as coisas que Ele ama, para preservar o que Ele preserva, para educar a todos os corações que Ele deseja educar. Pedimos isso por intercessão de nossa Mãe, a Virgem Maria Santíssima, que com certeza deseja ver que no mundo os corações se iluminam para ser como seu Filho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Permaneceremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então o Evangelho de hoje está em Mateus 10, versículos de 7 a 15, e diz assim, Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, em vosso caminho, anunciai, o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebeste, de graça deveis dar. Não leveis ouro nem prata, nem dinheiro em vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bastão, porque o operário tem direito ao seu sustento. Em qualquer cidade ou povoado onde entrardes, informai-vos, para saber quem ali seja digno. Hospedai-vos com eles até a vossa partida. Ao entrardes numa casa, saudai-a, se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se não for digna, volte a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem escutar a vossa palavra, saí daquela casa ou daquela cidade e sacudi a poeira dos vossos pés. Em verdade vos digo, as cidades de Sodoma e Gomorra serão tratadas com menos dureza do que aquela cidade no dia do juízo. Bom, meus irmãos, vejam esse cuidado paternal, sacerdotal de Cristo em manter a sua obra edificada no coração da igreja, dos apóstolos, mas movida pela mesma caridade que está no coração dele mesmo. Por isso, o mandamento que resume toda essa leitura de hoje seria o mandamento de Cristo quando ele diz assim, amai-vos uns aos outros com o amor com que eu vos tenho amado. Porque, de fato, toda essa obra só é possível e só se torna a mesma obra de Cristo quando passamos a amar. Só que esse amor não pode ser as nossas paixões, nossos afetos, nossos interesses, mas o amor de Cristo. E é por isso que ele nos ordenou, amai-vos com o amor com que eu vos tenho amado, porque qualquer coisa a menos não é capaz de atender a esse chamado. Não na mesma intensidade, no mesmo teor, na mesma constância, na mesma alegria, com a mesma generosidade. E Jesus nos faz reconhecer o que ele viu pelo caminho, Então Jesus se coloca no nosso lugar para que a gente entenda que obra é essa que devemos praticar. Ele diz assim, em vosso caminho, assim como em meu caminho, naquilo em que eu fiz, aonde eu andei.
Anunciai o reino dos céus, anunciai a verdade, anunciai que esta vida é breve, anunciai que a vida eterna os espera, anunciai que a morte será vencida, anunciai, que Deus deseja a nossa perfeição. Então, anunciai o reino dos céus e que ele está próximo, que ele já se faz no meio deles por causa de Cristo, porque o reino dos céus também é Cristo, mas também que ele acontece, ele já está anunciado, ele está próximo, E Jesus fala aqui dele mesmo, abrindo-nos o paraíso, abrindo-nos o convívio pleno com o Pai, na ação do Espírito, por meio dele. Então, o reino dos céus está próximo. E o que Jesus viu pelo caminho, que seria impeditivo, que seria dificultoso, e que a igreja precisa retirar? Jesus diz, então, pelo caminho, pelo vosso caminho, cuidai dos doentes, porque o pecado nos fez doentes. Ressuscitai os mortos, porque o pecado nos fez passíveis de morte. O pecado nos deu mortandade. O pecado nos separou da vida. O pecado nos separou do ser. O pecado nos colocou já em deterioração. Purificai os leprosos, porque dentre as chagas mais profundas que temos, a impureza nos corrói, Porque a impureza no pensar, no agir, no ter, no ser e no poder, na opulência das paixões, na soberba da vida, na preguiça, na gula, na luxúria, nos torna leprosos, coração puro, impuro, imundo, duro, rijo, orgulhoso, no qual a palavra não penetra, a pregação não chega. Então, por isso Jesus nos dá essa missão. Purificai os leprosos, eu vi isso demais. Os olhos do Senhor não cansaram de repousar sobre nós e os corações eram muito leprosos. Se a lepra, na praia até então era sinal não da hanseníase e não da bactéria, mas sinal de impureza, Jesus, que viu os corações, não chegaria perto de ninguém. Mas Jesus não teve medo de ser contaminado pela impureza alheia. Estável e digno em si mesmo, Jesus purificou leprosos. E nós devemos fazer o mesmo. Antes até de temer nos sujar, é necessário ter tanta firmeza e enraizamento na verdade que saibamos que os corações que estão ainda impuros precisam de alguém que os lave. E quem será a fazer tal obra senão você, senão eu, Expulsai demônios, expulsai demônios. O que expulsa demônio não é uma outra força ostensiva demoníaca. Também não é nenhum tipo de paixão humana, não é nenhum tipo de autoridade humana, mas divina. O que expulsa o mal, que é a ausência de Deus, é a presença de Deus. De graça recebeste, de graça deveis dar. Fazei com gratuidade. Fazei sem esperar. Esquecei as vossas barganhas, Jesus viu isso demais no nosso caminhar. Ao mesmo tempo, não sejam usurpadores. E nem achem que a ostensividade dos bens ou das palavras vão convencer corações. Por isso não apostem no ouro nem na prata, nem no dinheiro de vossos cintos. Mas também não queiram usurpar de ninguém, não levem sacolas, nem duas túnicas, nem sandálias, ou seja, não usurpe e não seja cobiçoso. Porque o operário tem direito ao seu sustento, então tudo que você precisa é digno que você trabalhe por e receba de acordo. Afinal de contas também, quem não quiser comer, que não trabalhe, Também nos diz o Senhor. Mas trabalhai por isso, e esse sustento vos será digno e concedido. Em qualquer cidade e povoado onde entrardes, informai-vos sobre essa dignidade, é onde nós devemos estar, associados a corações bons, homens bons, mulheres boas, Então o nosso coração, meus irmãos, é influenciável. Jesus viu o quanto que o homem se influencia por outro homem, o tanto que a palavra, o exemplo arrastam a conduta humana. Por isso devemos ser pessoas a buscar também a dignidade
com o qual o convívio fortaleça a fé. Hospedai-vos lá, né? E lá ficai até a vossa partida. Ao entrardes na casa, saúdem, né? Mostrem a saúde do vosso coração, a intenção verdadeira, reta, constante de amar. E se você não for recebido, não guarde nem a poeira nos teus sapatos, né? Não guarde remorso contra os adversários. Não guarde rancor contra aqueles que te fazem mal. Veja, Jesus, por nos amar, Ele amou de uma maneira que não desviou de nenhuma injustiça praticada contra Ele. Né? Nenhuma. Então praticaram diversas injustiças contra o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas Ele não desviou dessas marcas, dessas feridas. E esse tipo de amor pede que amemos com esse amor. Então, não guarde, né, mágoa, porque a todos, mesmo aqueles que se fazem adversários a nós, devemos desejar a única coisa que seja verdadeira, é o amor de Cristo, que nos amou quando éramos inimigos, quando éramos pecadores. E Jesus promete que Sodoma e Gomorra, ao negarem a verdade e a conversão, tiveram menos oportunidade do que todos de hoje têm. Porque hoje a autoridade que existe na pregação, que chama ao amor, que chama à vitória, tem um testemunho de Cristo, que venceu a morte e o pecado na sua cruz. Então, os homens, ao negarem hoje a verdade, negam de uma maneira mais consciente e mais concisa. E essa negação merece uma justiça que penaliza muito mais do que aquilo que penalizou Sodoma e Gomorra. Se estes morreram com uma chuva de enxofre, de fogo descido do céu, e o Senhor diz que aqueles que negarem, né, essa intenção maravilhosa de resgatar o homem, merecerão castigo pior no juízo, então é só se esse castigo for eterno. E é exatamente isso que acontece com aqueles que se negam à palavra. Mas veja, a intenção do nosso Senhor é anunciar alegremente que o reino dos céus está próximo, que o coração dele está movido a continuar atendendo aquilo que levou o nosso Deus à compaixão, ao amor, à entrega de si mesmo, a não desviar de nenhuma ofensa e injustiça. Jesus tem um amor extremo por cada ser humano, por cada um de nós. E a sua missão, né, hoje em dia, de propagar esse Cristo que ama, também vai exigir um tanto de nós. Mas a primeira coisa que Jesus nos pede aqui é que olhemos no caminho o que devemos fazer. Não perdoar, acolher, ressuscitar os mortos, purificar os leprosos, curar os doentes. Essa é a obra que nós devemos fazer, mas com o mesmo amor que Cristo amou. Porque aí sim, isso torna-se purificação. Jesus não fez o que fez por um salário, por ser elogiado, para fingir alguma coisa. Jesus fez como solução para o amor extremo que tem em seu coração. Então, a motivação para tais obras em nossa vida deve ser sempre o amor. Deus abençoe você, tenha um santo dia, um ótimo fim de semana.